Boa noite. Boa noite. Pizzolato volta ao Brasil e vai para a cadeia cumprir a pena do mensalão petista. Em um ano, o Brasil perde mais de 1 milhão de empregos com carteira assinada. Prefeitura é multada por fechar a Paulista aos domingos, mas diz que vai continuar. Acaba o prazo dado à Unimed Paulistana e os clientes ainda enfrentam muitos problemas. Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura 40 anos atrás, vai ser homenageado domingo na Praça da Sé. E na série Cara de São Paulo, Mirante do Jaguaré, 7 décadas de história e uma visão única da capital. Terminou nesta semana o prazo para a Unimed Paulistana mandar cartas a seus clientes informando sobre a portabilidade para outros planos de saúde. Mas muitos não receberam a correspondência, sequer conseguem atendimento médico e até estão pagando exames e consultas do próprio bolso. Daisy parou de ser atendida há um mês pelo plano de saúde, justamente na reta final de gravidez. Você não sabe se você tem um hospital para você ganhar neném, você não sabe se você pode adoecer para poder procurar um hospital porque você não tem atendimento dentro da cidade de Osasco. Eu paguei uma ultrassom de R$70, paguei 3 exames R$150. Há 2 anos ela tem o plano de saúde da Unimed Paulistana, que desde o mês passado teve as operações suspensas pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Unimed Paulistana teve 20 dias para informar e orientar sobre essa situação aos seus conveniados. Esse prazo terminou na quarta-feira, mas muita gente, como a Daisy, não recebeu qualquer informação. Ela não recebeu nem carta, nem telefonema e foi por conta própria que ela ligou na central de atendimento da Unimed. Depois de várias tentativas, muitos protocolos aqui, ela conseguiu a informação de que se fosse seguir a orientação, a recomendação da própria Unimed de trocar de plano para um outro do sistema Unimed, ela teria de pagar R$150 a mais por mês. Não é todos os hospitais que eu iria ter o atendimento. Na cidade de Osasco, só um hospital, pronto-socorro. Ou seja, diminuiu. Diminuiu e eu vou pagar mais. Mas segundo determinação da ANS, a portabilidade de plano deveria ocorrer sem cobrança de carência e com preços 25% menores que os oferecidos pelo mercado. Isso vale para planos individuais, familiares e empresariais com até 30 vidas. Os conveniados agora têm 30 dias para fazer o que a empresa chama de portabilidade extraordinária. O problema é que essa possibilidade de migração até o fim deste mês só está disponível para 300 mil dos mais de 700 mil clientes. Isso porque os planos coletivos e empresariais com mais de 30 vidas estão sendo negociados entre as empresas, o que deixa milhares de conveniados sem informação e sem saber o que fazer. O último recurso que resta, por enquanto, é esse hospital aqui. Todos os pacientes estão sendo encaminhados ao Hospital Santa Helena, que fica na Liberdade, no centro de São Paulo, e pertence à Unimed Paulistana. Isso depois que a Justiça determinou nesta semana que sejam garantidos os atendimentos, pelo menos, de urgências e emergências. Não tem otorrino aqui, porque só tem clínico geral, ortopedista e acho que ginecologia. Todos os pediatras, tudo que eu procurei, ninguém atende mais pelo convênio. Só aqui? Só aqui. Hoje está tranquilo, mas já teve outras situações de conhecidos meus que vieram e tiveram que esperar muito tempo, porque a demanda de pessoas da Unimed vindo para cá é muito grande. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o termo firmado com o sistema Unimed garante aos beneficiários o ingresso em novas operadoras sem carência. E é obrigatório ofertar uma rede mínima de prestadores, mas que não necessariamente é igual à da Unimed Paulistana. A ANS diz ainda que o termo assegura que as operadoras ofereçam descontos de pelo menos 25% aos clientes da Unimed Paulistana, mas afirma que há planos com diferentes características e valores. Sendo assim, os clientes podem tanto manter o preço já pago à Unimed Paulistana, como também conseguir valores mais baixos ou mais altos. Vestidos com todo tipo de fantasia, estudantes da Faculdade de Direito da USP saíram às ruas para participar da tradicional peruada. Quem passou pelo centro de São Paulo hoje foi surpreendido com um carnaval fora de época. A peruada é promovida por estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco.
E é bem em frente ao prédio da instituição que é feita a concentração. Depois, como manda a tradição, todos seguem pelas ruas do centro, embalados pela música alta que vem de trios elétricos. A cada ano, os estudantes aproveitam a festa para levar também uma mensagem política para a cidade. E desta vez, eles estão protestando contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E também levantam um tema polêmico, a redução da maioridade penal. A redução não é a solução. Então, os estudantes de Direito da USP, esse ano, quiseram promover uma campanha contra a redução da maioridade penal. Com o tema Meu Peru é Sem Noção, apoio Cunha e a redução, os organizadores dizem que estão tentando retomar o teor político e de protesto do evento. Uma grande bandeira foi estendida na fachada da faculdade contra a proposta de redução da maioridade penal e de aumento do tempo de internação dos menores. E um grande boneco de Cunha foi colocado no trio elétrico. Esse ano a gente está com um congresso mais conservador desde 64, tem coisas absurdas passando na Câmara, então a gente tem que se posicionar contra isso. E entre as fantasias não faltaram personagens e temas que estão dando o que falar. Como a briga entre taxistas e o Uber, a redução da velocidade nas marginais, o impeachment da presidente Dilma, lembrado nas máscaras dos juristas Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, e da professora de Direito Janaína Pascoal, a Operação Lava Jato, representada pela figura do juiz Sérgio Moro, e sem falar do fim do embargo dos Estados Unidos a Cuba. Neste fim de semana, 8.400.000 pessoas devem fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Só no estado de São Paulo são quase 1.400.000 inscritos. Em todo o Brasil, quase 62 mil candidatos com algum tipo de deficiência pediram atendimento especializado. O estudo e o receio são os mesmos como de qualquer candidato. A única diferença com a Vera é, digamos assim, o modo de ver as coisas. Ela tem 5% da visão em apenas um dos olhos. Para efeito de comparação, é como se tivesse tudo assim, bastante embaçado. Ela até consegue enxergar algo se chegar muito perto das letras. Agora imagina fazer uma prova extensa e pesada em conteúdo como o Enem, tendo que olhar todas as frases assim, ó, de pertinho. Cansativo, né? É por isso que a Vera solicitou a presença de um ledor. É uma pessoa que vai ficar ao lado dela durante toda a prova, para ler todas as perguntas do início ao fim. Na verdade, é o que ela acaba fazendo aqui na casa dela para estudar. Só que o ledor aqui é o próprio computador. Ouve só. Civilização grega podem ser encontrados em nosso cotidiano. Tô bem tranquila, eu vou tentar. Se por acaso não der certo, eu tento o ano que vem de novo. E a redação? Eles vão dar um tema, eu vou falar e ela vai escrever tudo o que eu disser. Com vírgula, acento, pontos... Enfim, tudo que eu falar, ela vai escrever exatamente o que eu disser. Se eu falar alguma coisa errada, ela vai ter que escrever do jeito que eu falei. A Vera quer cursar Serviço Social ou Direito. Ela é uma entre 61 mil pessoas com algum tipo de deficiência e que pediram atendimento especializado para fazer as provas do Enem neste final de semana. Tanto no sábado quanto no domingo, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados pontualmente a 1h, sem tolerância para atrasados. A prova de sábado tem 4 horas e meia de duração e a de domingo 5 horas e meia, contando com a redação. A Avenida Paulista, que agora fecha para os carros no domingo a partir das 9 horas da manhã, vai fechar a 1h da tarde, excepcionalmente neste dia 25, para facilitar a ida de candidatos aos locais de prova. Estudantes de escolas públicas fizeram mais um protesto contra a reestruturação da rede de ensino estadual, que o governo paulista pretende implantar já a partir do início de 2016. O ato começou na Avenida Paulista. Os estudantes caminharam até a sede da Secretaria Estadual de Educação na Praça da República. Policiais militares protegeram o prédio da secretaria para evitar o vandalismo, mas o protesto foi pacífico. O trânsito na região central ficou bem complicado. Segundo a UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, que organizou o protesto, cerca de 700 alunos participaram. A Polícia Militar contou
condenou aproximadamente 100 manifestantes. Segundo o governo, a reorganização da rede de ensino não vai afetar no número de vagas. E se alguma escola for desativada, o espaço vai se transformar em outra unidade de educação, como uma creche ou um ETEC. Com a medida, mais de 1 milhão de alunos vão ter que mudar de escola. Extraditado pela Itália depois de quase 2 anos, já está preso em Brasília o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenado no mensalão petista. Pizzolatto chegou ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, logo cedo. De lá, foi levado para Brasília. Ele vai cumprir pena no presídio da Papuda. Pizzolatto foi condenado no mensalão petista a 12 anos e 7 meses de prisão por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Crimes cometidos quando foi diretor de marketing do Banco do Brasil, no primeiro governo Lula. Com dupla nacionalidade, ele fugiu para a Itália em novembro de 2013, com passaporte falso, em nome de um irmão falecido. Por causa desse documento, foi preso na Itália em fevereiro de 2014. A extradição dele foi finalmente decidida no mês passado, depois de vários recursos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pretende repatriar R$ 496 mil apreendidos com Pizzolatto na Itália. Janot também quer cobrar de Pizzolatto R$ 170 mil de despesas no processo de extradição. Pelo mesmo motivo, o governo deve cobrar R$ 439 mil dele. E vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Esta semana, lá em Teresina, o ex-presidente Lula disse que ladrão nenhum pode chamar alguém do PT ladrão. Eu acredito que pelo menos 180, 190 milhões de brasileiros, como eu, nunca roubaram nada, então podem dizer que o PT tem muito ladrão. Delúbio Soares foi preso e condenado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal. Esta semana também, até aquele relatório sabujo do Luiz Sérgio, na CPI da Petrobras, teve que incluir lá o João Vacari Neto, que é o tesoureiro que sucedeu o Delúbio no PT. Pois é, e agora nos chega pelo céu, lá da Itália, extraditado, o ex-vice-presidente de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Olha, na minha infância em Iraúna e na minha adolescência em Campina Grande, ser do Banco do Brasil era o máximo. O Banco do Brasil é uma instituição de 200 anos, respeitada no mundo inteiro. Esse sujeito roubou, e isso está provado porque ele foi condenado pelo Supremo Brasileiro, fugiu e ao fugir reconheceu o crime, para a Itália, e na Itália, após um longo processo, a justiça italiana, que não tem nada a ver com PT, com política brasileira, com nada, reconheceu que ele foi tratado com dignidade, com direito de defesa pela justiça brasileira e o despachou de volta para cá. Ele está indo para Papuda. Bom, ele está indo para Papuda porque o secretário lá do Distrito Federal mandou dizer que a Papuda tem todas as condições para recebê-lo. Quer dizer, então, que na igualdade para todos vigente na República Brasileira, o batedor de carteira lá de São Luís do Maranhão tem que ir para Pedrinhas, viver naquele inferno. Agora, o ladrão do PT, que Lula não pode dizer que não conheceu, porque fez campanha para ele no Paraná em 1990, ou seja, há 25 anos, esse tem direitos humanos e não pode viver no inferno do presídio brasileiro. Pois é, passe o fim de semana meditando sobre isso, para terça-feira a gente voltar a conversar aqui, direto ao assunto. Em pé! Ministério Público Estadual apresenta nova denúncia contra Ronilson Bezerra Rodrigues e Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães, acusados de integrar a máfia do ISS na Prefeitura de São Paulo. A denúncia e também um novo pedido de prisão preventiva referem-se à acusação de extorsão contra o Morumbi Shopping. Segundo o promotor Roberto Bodini, Ronilson Bezerra Rodrigues agiu contando com diversos contatos políticos. Ronilson foi subsecretário municipal da Receita e é apontado como chefe do esquema. O pedido de prisão do ex-auditor Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães se baseia no comportamento dele durante as investigações. O ex-auditor aceitou fazer delação em 2013, quando o esquema foi descoberto.
mas depois teria exigido dinheiro de outros auditores para que eles não fossem mencionados nas delações. O metrô de São Paulo demitiu o ex-diretor Paulo Celso Mano Moreira da Silva, depois de uma sindicância que não revelou seus resultados. O ex-diretor da companhia do governo tucano é apontado como dono de uma conta no HSBC de Genebra, com saldo equivalente a mais de 12 milhões de reais. Segundo o Ministério Público, essa conta foi aberta na mesma época em que o metrô de São Paulo assinou um contrato suspeito com a empresa francesa Alstom, em 2008, no governo do tucano José Serra. Você vai fazer agora um passeio turístico por um dos locais que guarda um pouco da história da cidade. O Mirante do Jaguaré fica na zona oeste e tem uma vista privilegiada de vários bairros. Ele foi criado por Henrique Vilares, um empresário que queria navegar pelos rios Pinheiros e Tietê. O Mirante do Jaguaré é um lugar que é a cara de São Paulo. A história deste monumento curioso se mistura com a criação do próprio bairro Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. Aqui era uma grande fazenda que foi adquirida em 1935 pelo empresário e engenheiro Henrique Dumont Vilares, sobrinho de Santos Dumont. O local se transformou num dos primeiros bairros planejados da cidade. E com ele vieram os projetos do empresário, que tinha ideias ousadas para a época. Tinha em mente assim, que se fizesse o distrito industrial, que os moradores morassem perto, né, do seu trabalho, para não se cansarem muito. O Mirante, com seus grandes relógios, virou um símbolo do bairro. Foi inaugurado em 1943 e inspirado nos moinhos holandeses. Dizem que a principal razão dele ter sido erguido foi o fato de Dumont Vilares acreditar que os rios Pinheiros e Tietê pudessem ser navegáveis. Em 1998, o mirante, que estava abandonado, foi reformado com a ajuda da Associação dos Moradores do Jaguaré e tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e Estadual. Em 2013, o município voltou a administrar o espaço. E quem quiser conhecer o Mirante precisa antes agendar a visita na prefeitura, porque ele fica fechado. E tem que vir com muita disposição, porque ele tem 28 metros e são 99 degraus. Vamos encarar a subida? A escada é estreita e em forma de caracol, mas a expectativa de conhecer lá em cima serve de motivação. E sabe que essa subida, ela não é tão ruim assim? É porque o esforço vale a pena. Olha só a imagem que a gente tem aqui de cima da capital paulista. De um lado, o Pico do Jaraguá, do outro, a CEAGESP e as marginais, com os rios cortando a cidade. Hoje é possível ver no Mirante alguns sinais de abandono. Os relógios, por exemplo, não estão funcionando. E a praça onde ele fica também precisa de manutenção. Tem bastante pessoas que não conhecem essa torre, né? Então tem vontade de conhecer e quando chega aqui fica encantado, né? Apesar de não estar tão bonitinho como precisava estar, né? Uma pena, né? A subprefeitura da Lapa esclarece que promove rotineiramente serviços de conservação e limpeza da área verde no entorno do Mirante do Jaguaré. E que uma nova ação de zeladoria está programada para os próximos dias. A Prefeitura de São Paulo é multada em mais de R$50 mil pelo fechamento da Avenida Paulista aos domingos. Em nota divulgada hoje, o Ministério Público disse que recorreu à Justiça depois de esgotar as discussões com o município. A repórter Carla Rodeiro está na Paulista e tem mais informações. Olha,
Olha, a Prefeitura informou que não vai voltar atrás na decisão de fechar a Paulista para os carros aos domingos, que isso faz parte da política que visa ampliar os espaços de lazer. A Prefeitura entende que a negociação com o Ministério Público está esgotada, está concluída, mas diz que permanece aberta ao diálogo. Bem, para o Ministério Público, o que vale é um termo, na verdade um acordo assinado em 2007, pelo qual a Paulista só pode ser fechada 3 vezes por ano, o que já aconteceu neste ano, durante a Parada Gay, durante a inauguração da ciclovia da Paulista e depois durante a inauguração da ciclovia da Bernardino de Campos. Bem, com relação à multa que pode voltar a ser aplicada a cada domingo, a Prefeitura diz que vai apelar ao Ministério Público, alegando que fechar a via para o lazer no molde proposto e não em eventos específicos como Réveillon, São Silvestre, não se enquadra no termo de 2007, e sim na lei de 2012 que instituiu o Plano Nacional de Mobilidade. Com vocês. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações. O tempo fica instável na capital paulista durante esse fim de semana, ainda bem, né? Porque estava bastante calor, né? Com a chuva de fraca a moderada intensidade em vários momentos do dia. O sol pode até aparecer um pouquinho, mas a temperatura deve diminuir. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O avanço de uma frente fria deixa o tempo instável e provoca chuva no centro-sul do Brasil neste sábado. A previsão é de sol com pancadas de chuva, principalmente à tarde, nesta grande área verde clara do mapa. Já nas faixas escuras, que vão no norte do Brasil e também do sul do Mato Grosso do Sul, passando pelo Paraná e em boa parte do Sudeste, chove de forma moderada, mas ao longo do dia. Já no Rio Grande do Sul, com exceção do norte do estado e também na maior parte do Nordeste, a previsão é de tempo firme. A boa notícia é que finalmente deve chover entre o sul do Maranhão, do Piauí e no oeste da Bahia, onde a seca persistia nos últimos 150 dias. As máximas amanhã ficam em 29 graus em Maceió, 34 em Brasília e 22 graus em Florianópolis. Em São Paulo, o vento que sopra do mar espalha nuvens por todo o estado. São esperadas pancadas de chuva em todas as áreas, com exceção da região de Campinas. Temperaturas mais amenas, com máxima amanhã de 29 graus em Marília. No centro-norte, máxima de 30 graus em Bauru e de 32 em São Carlos. E na faixa leste, o céu fica mais carregado, com chuva a qualquer hora, com exceção de Campinas, onde a máxima amanhã fica em 28 graus. Já em Santos, a máxima não deve passar dos 25. Amanhã aqui na capital, período de céu nublado com garoa e máxima de 25 graus. No domingo, chove a qualquer hora do dia e a máxima cai para os 22. E a semana começa com pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 26 graus. O ex-presidente Lula nega que tenha pedido a demissão do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, na Bahia, Lula demonstrou irritação com os frequentes rumores de que estaria atuando pela saída de Levy. Eu não seria desleal com a Dilma, eu não seria desleal com o Levy, eu não sou o presidente, eu não tenho o direito de indicar ninguém. Eu tenho o direito de torcer para que a presidenta Dilma escolha as pessoas mais corretas. Lula disse também que não articulou com o PT um acordo para manter no cargo o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, alvo de várias acusações em troca do arquivamento dos pedidos de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enquanto ele for presidente da Câmara, ele vai determinar a pauta do Congresso Nacional. E nós temos interesse em aprovar não só parte do ajuste, aprovar a CPMF, aprovar o orçamento e aprovar outras medidas que estão lá que são importantes. Então, ao invés de ficar querendo afundar ele, eu quero é que ele coloque em votação as coisas e deixe o processo seguir, sabe, naturalmente. E quando for julgado, ele vai pagar o preço. É apenas isso que eu quero. Lula voltou a afirmar que não existe base jurídica para o impeachment e que a oposição ainda não se conformou com a derrota nas urnas no ano passado.
O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, decretou o segredo de justiça no inquérito que investiga o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, por suspeita de receber dinheiro do esquema de corrupção na Petrobras. Seriam 5 milhões de dólares em um contrato de navio sonda. Zavascki se baseou na lei sobre delação premiada, que prevê o sigilo. O segredo de justiça não atinge o outro inquérito sobre o deputado e a família. Nesse caso, a investigação trata das contas na Suíça. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o impacto da extradição de Henrique Pizzolatto. Há 5 meses, quando ainda estava preso na Itália à espera da extradição para o Brasil, o mensaleiro condenado Henrique Pizzolatto recebeu na cadeia a visita de um senador italiano, Carlo Giovanardi. Na conversa com esse senador, Pizzolatto disse uma frase em timbre dramático. Ele declarou que preferia morrer a ter que cumprir pena por anos numa cadeia brasileira. Hoje, vivinho da Silva, Pizzolatto cruzou os portões da penitenciária da Papuda, em Brasília. É a mesma cadeia que abrigou a cúpula do PT logo depois do julgamento do Mensalão. Isso é uma notícia extraordinária. Ainda não inventaram uma forma mais eficaz de reduzir a criminalidade do que punir os criminosos. Ao trazer o fugitivo Pizzolatto de volta para o Brasil, o Estado brasileiro deu um sinal de vitalidade. É como disse o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ficou demonstrado que as sentenças judiciais valem além das fronteiras nacionais. Isso se aplica aos criminosos e também ao dinheiro sujo enviado para o exterior. O STF acaba de pedir a repatriação dos mais de 9 milhões de reais que continuam depositados nas contas que Eduardo Cunha jura que não abriu na Suíça. Depois que os estados, os países passaram a contribuir entre si, a colaborar entre si, o mundo dos criminosos se tornou um mundo de vidro. Mas atenção, a despeito de todos esses avanços, convém não exagerar nas comemorações. A Lava Jato está aí a nos informar que, nessa matéria de crime, o Brasil ainda é um país por fazer. Ainda é uma cleptocracia. Mas para não estragar o clima, é possível dizer de uma forma positiva o que ainda falta fazer nessa matéria no Brasil. A boa notícia é que nos últimos anos a corrupção não aumentou no Brasil. Nós continuamos nos mesmos 100%. Boa noite. Domingo, dia 25, completam-se 40 anos do assassinato do jornalista Vladimir Herzog em plena ditadura militar. Sua morte numa cela do quartel-general do 2º Exército, no Ibirapuera, gerou uma comoção que fez a sociedade civil se unir e lutar pela volta da democracia, num ato ecumênico na Sé. Para lembrar essa história, haverá um grande evento na tarde deste domingo, na mesma Praça da Sé. Preservar os ideais de Vladimir Herzog, democracia, liberdade de expressão. Era o que queria o centro acadêmico da Faculdade Casper Libero ao eleger o jornalista como patrono em 1978. Tem uma simbologia muito forte, né, de resistência e de movimentação política, que era o objetivo inicial do centro acadêmico quando ele foi criado e concebido em 1978. A entidade que representa os estudantes da Casper pretende, numa parceria com uma escola municipal da Zona Leste, que também leva o nome de Vladimir Herzog, desenvolver atividades, palestras que envolvam os alunos e a comunidade do bairro. O nosso objetivo seria ouvir quais são as demandas, quais são as necessidades das pessoas dessa escola a partir do grêmio delas, que é mais ou menos como se funcionasse como centro acadêmico deles no nível escolar. Faz 40 anos que a foto em que Vlado aparece pendurado pelo pescoço foi apresentada pelos órgãos de repressão para justificar a versão de suicídio em 1975. Só em 2013, o atestado de óbito foi corrigido. Por ordem da Justiça, reconheceu que a morte foi causada por tortura durante interrogatório nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Um concerto em agosto passado, comandado pelo maestro João Carlos Martins, deu início às homenagens à memória do jornalista. No domingo, 25, dia da morte de Vlado, a Catedral da Sé vai receber uma celebração com representantes de várias religiões e também uma performance musical com 800 vozes. São cantores de 30 corais de São Paulo que vão se misturar ao público para apresentar canções que resgatam os valores da democracia e da paz. E isso no mesmo lugar
onde 40 anos atrás, um grande ato marcou o início da queda da ditadura militar. Em 31 de outubro, 6 dias depois do assassinato do jornalista, 8.000 pessoas se reuniram na Praça da Sé. Enfrentaram o medo e o cerco militar numa manifestação contra a tirania do regime. Os historiadores marcam aquela data como o início do processo de redemocratização do Brasil. Depois, lá na frente, vem direto já, mas a semente foi plantada ali. A ideia do ato é fazer essa lembrança de uma forma alegre, de uma forma com criatividade, com luz, com uma coisa inspiradora. Mas não sem deixar de, junto com isso, fazer as denúncias que devem ser feitas, né? Pelo 6º mês seguido, o Brasil registrou o fechamento de vagas formais de emprego. De acordo com dados divulgados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, foram perdidas 95.000 vagas em setembro. É o pior resultado da série histórica, que começou em 1992. De acordo com os números do governo, o setor de serviços foi o responsável pelo maior corte de vagas no mês passado. No acumulado dos 9 primeiros meses deste ano, ainda segundo os dados oficiais, foram fechados mais de 657.000 postos com carteira assinada. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ontem, a gente soube que a taxa de desemprego nas maiores cidades do país foi para 7,6%. O Brasil já teve taxas piores, de 10% e mais, até meados da década passada. O problema é que a gente está voltando rapidamente para lá, para aquele momento em que o país saía da crise dos anos 2001, 2003, mas ainda não criava emprego suficiente. As previsões para o ano que vem são de desemprego de 9% a 10% na média do ano. Neste 2015, a gente deve fechar com um desemprego médio de 7%. Sim, a coisa está piorando rápido. A renda do trabalho das famílias, na média, caiu 5% sobre o ano passado, já descontada a inflação. Desde o século passado, não havia um aumento tão grande de gente à procura de emprego nas 6 maiores metrópoles do país. Em um ano, o aumento foi de 56%. São mais 670.000 pessoas procurando emprego sem conseguir. Antes, o maior aumento registrado de gente desempregada tinha sido de 22%, lá em 2003. Isso foi o que a gente soube ontem, como eu disse, pela pesquisa do IBGE. Como a gente acabou de ver, faz mais de uma década que tanta gente não perdia emprego com carteira assinada no Brasil, segundo os dados do Ministério do Trabalho. Quando o desemprego vai começar a cair? Vai demorar mais que a crise econômica. Em geral, a economia começa a recuperar o nível de emprego depois que sai de uma crise, depois que voltam os investimentos e a necessidade de ampliar a capacidade produtiva, que agora está muito ociosa. Para que os investimentos voltem, é preciso também que as empresas fiquem mais confiantes no país. Isso também depende do governo colocar as contas em ordem e que seja capaz de investir um pouco, ele também. E que não exista medo de mais impostos e mais altas loucas do dólar, por exemplo. Enfim, é preciso alguma previsibilidade e uma mãozinha dos investimentos públicos. Por enquanto, isso está em falta. Boa noite. A região central de São Paulo ganhou uma galeria de arte a céu aberto. São 8 murais gigantes que estão mudando a paisagem e fazem parte do Festival Internacional de Arte de Rua. Tem muita gente quebrando o pescoço pelo centro de São Paulo. No bom sentido, claro. É que a curiosidade tem feito o pessoal olhar para cima, tirar fotos dos desenhos gigantes que estão sendo feitos nos muros dos prédios na região do Lago do Arouche. Lindo, maravilhoso, é arte, né? Não é só prédio, você olha de um lado, não tem nada para se ver. Você coloca um desenho assim, a pessoa já para, já presta atenção. Tudo em nome da arte. Desenhar a 40 metros de altura. O pessoal ali no chão não consegue perceber, mas cada ponto do desenho tem muitos detalhes. Tem um pouquinho de adrenalina nesse ofício de artista. Agora, esse aqui é um dos maiores painéis deste festival. Tem 40 metros de altura em uma das áreas mais degradadas do centro. Esse é um jeito, uma forma de deixar São Paulo mais alegre, colorida. Muito cinza, dá uma mudada na coisa, assim, é bem legal. É, na energia, com certeza. Ao todo, são 18 artistas brasileiros e estrangeiros que aqui trabalham em duplas. A primeira edição do festival Obra vai até domingo, com previsão de várias atividades paralelas.
Segundo a organizadora do evento, os moradores dos prédios concordaram que os desenhos fiquem expostos por pelo menos um ano e não cobraram nada por isso. São Paulo é a meca da arte de rua hoje, tem muita arte, muito grafite espalhado por todos os bairros, mas a gente ainda não tem a cultura de pintar grandes murais, né? Murais de larga escala como a gente está fazendo aqui. O Festival de Arte de Rua custou R$1 milhão. A Prefeitura de São Paulo não participou do patrocínio dado pelas empresas Itaú Cultural, Cerveja Miller, Tintas Coral e Higiene Guindastes, e apoiadores também de peso, como a Nike. Quem for ao centro terá a oportunidade de ver grandes nomes do grafite mundial transformando o Lago do Aroche em galeria céu aberto. O Espeto se dedica ao mural da Fênix, para lembrar que sempre há tempo de fazer o belo renascer. É uma homenagem ao bairro, à praça e às pessoas que nela circulam, vivem seus dramas, suas emoções, seus romances. As pessoas te inspiram a fazer arte e você devolve a elas, sabe? É um presente para a cidade. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Sesc Pinheiros estreou ontem o espetáculo Doppelgänger, o mito do duplo, escrito e dirigido por um dos magos do teatro e cinema nacionais, Domingos de Oliveira. Conta a história de um casal de atores que vive um casamento insuportável até que o marido sai de casa, mas fica o seu duplo. E o que era ruim fica pior. As cenas se passam no consultório do analista do casal, um misto de terror e humor. Em cena, Ricardo Kozovski, Priscila Rosenbaum e André Matos, até 14 de novembro. Outro destaque da semana é a retrospectiva da pintura de Yolanda Morali, com lançamento de livros sobre sua vida e obra, amanhã na Dan Galeria. Yolanda foi uma pintora de grande qualidade, do figurativo ao expressionismo abstrato. Chegou da Hungria nos anos 30 e radicou-se em São Paulo. Estudou com Lazar Segal, frequentou todos os grandes artistas de sua geração e participou de 2 bienais. A homenagem a 36 anos de sua morte é mais do que oportuna. Maria Alice Millier conta a sua vida no livro num texto muito agradável. E no dia 28, a Galeria Almeida e Dale abre uma mostra de pinturas e desenhos de Ismael Neri, o grande ícone do modernismo brasileiro. Uma mostra de Neri é sempre um acontecimento, já que das cerca de 100 pinturas que concebeu em sua curtíssima vida, de 1900 a 1934, a maioria está em coleções privadas e só reaparece nessas ocasiões. A mostra reúne mais de 60 obras entre pinturas, aquarelas e desenhos, até 12 de dezembro. No Jockey Club vai até o dia 8 de dezembro o Festival Vivo Open Air, com uma plateia ao ar livre para 1.400 pessoas. Numa tela do tamanho de uma quadra de tênis, são exibidos clássicos como ET, O Mágico de Oz, Pulp Fiction, O Iluminado, Mad Max e Jurassic Park. No palco, shows de Arnaldo Antunes e Preta Gil. A programação completa está em sp.openairbrasil.com.br. Boa noite. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o avanço da corrupção na prática política e na relação com o poder público com o setor privado. Para falar sobre a volatilidade da ética política na política, eu entrevisto Roberto Romano, que é professor de ética e filosofia política da Unicamp e autor de livros, e dentre eles, A Razão de Estado e Outros Estados da Razão. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Eu quero começar com uma situação peculiar aqui do Brasil. Os presidentes das 2 casas que compõem o Congresso são pessoas que estão sob investigação por ordem do Supremo Tribunal Federal por denúncia de envolvimento em corrupção no escândalo da Petrobras. E a situação do presidente da Câmara é pior ainda, né? Conta lá fora, mentira na CPI e, além disso, a representação no Conselho de Ética com pedido para cassação de mandato por quebra de decoro. O que eu quero saber, professor, é até que ponto essa situação compromete a instituição, o Congresso Nacional.
Esse tem sido um mantra muito repetido por colegas, por analistas, inclusive jurídicos, por jornalistas respeitáveis, que as instituições brasileiras estão operando normalmente. Eu não entendo essa... A própria presidente da República, né? Exatamente. Eu não entendo esse enunciado. Como você enunciou aí coisas importantes, não é? O presidente do Senado é quase que um réu. O presidente da Câmara é quase que um réu. E réu em outra ação, né? Exatamente. Anterior. A presidente da República está balançando. Como é possível você ter instituições se essas instituições dependem de pessoas, né? As pessoas que definem a instituição é uma abstração. A instituição fora do ser humano não é nada, né? Então, se você não tem pessoas que respondem por essas instituições, e nesse caso elas não respondem nem por elas mesmas, né? Elas estão aí ameaçadas umas pelas outras, ameaçadas pelos promotores, pela Polícia Federal e tudo mais. Então eu acho que não existe essa história de normalidade das instituições brasileiras. Nós estamos num caminho sem volta para uma quebra institucional muito séria. Sem volta? Professor? Sem volta se esse quadro se mantém. Veja, se você tem o presidente do Senado destituído e preso, se você tem o presidente da Câmara destituído e preso, e possivelmente, veja aí os amigos petistas que me perdoem, mas é uma possibilidade, se a presidente da República for impedida, o que nós teremos? Nós teremos um governo extremamente complexo, talvez dirigido por Michel Temer, talvez, porque o processo do TSE também vai para a chapa, né? E aí você retorna a uma situação que me lembro bem, né? Daquela quando morre Getúlio e você tem aquela confusão institucional. Carlos Uz, etc., você não sabe quem dirige a República. Então, a situação é complicada. Estamos diante do imponderável, mas tem agora situação palpável. Foi entregue ao presidente da Câmara um pedido de impeachment subscrito por Miguel Reale, Hélio Bicudo, etc., e outros nomes importantes. E a minha indagação é sobre o comprometimento da legitimidade desse pedido de impeachment sendo recebido por uma figura como o deputado Eduardo Cunha, com todos os problemas que já foram aqui arrolados. Existe esse comprometimento para um pedido de impeachment subscrito por personalidades do universo jurídico de renomado prestígio? Da parte desses juristas, você tem legitimidade, tanto aqueles que defendem o impeachment quanto aqueles que são contra, né? Por quê? Porque o direito não é matemática. Você tem a Constituição, você tem a lei que é de 1950, você tem uma série de normas e, portanto, é perfeitamente possível que um jurista tenha uma opinião e outro tenha outra, não é? Ambas respeitáveis, né? Agora, no caso de quem recebe, quem está encarregado de levar adiante esse processo, é fundamental. Veja, o artigo 37 da Constituição brasileira. O exercício em qualquer dos três poderes será exigido o quê? Competência e moral, né? Como é que pode alguém que é processado dessa maneira, né, encaminhar o processo de impedimento de uma outra autoridade? É surreal. É absolutamente impossível na cabeça de um ser humano normal pensar nesse tipo de encaminhamento. Uma preocupação muito grande, já que estamos falando de legitimidade, é a questão de golpe. Aliados da presidente Dilma dizem que tem uma onda golpista, que esses pedidos de impeachment todos, eles são uma tentativa de golpe por parte de inconformados com a derrota. Eu quero ouvir do senhor se usar desse expediente do impeachment para tirar a presidente tem sim contornos de um golpe.
Depende do andamento do processo, né? Veja, é um processo complexo, difícil. O próprio processo de Fernando Collor foi extremamente árduo, né? E se você deslizar num aspecto, você pode tornar ilegítimo algo que é legítimo. Agora, sempre que alguém me fala nessa questão do golpe, eu lembro que não existe golpe sem contragolpe, né? Quer dizer, na verdade, você nunca tem um golpe isolado. São tentativas, quando as instituições são frágeis, quando elas fracassam, e é o que está ocorrendo, os golpes vêm de todos os lados. Aquelas pessoas querem garantir o exercício do poder para si e impedir que o adversário chegue até lá. Então, na verdade, o que nós estamos assistindo é um golpe e um contragolpe o tempo todo na República Brasileira. Professor, não há alento em tudo que o senhor nos disse. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir mais um dia de conflitos em Jerusalém. E tragédia na França. Acidente entre ônibus e caminhão deixa 43 mortos. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Comprar carro tem sempre dois lados, o será e o é esse. A oferta tá muito boa, mas será? Amor, olha pra mim. Motor potente, econômico, tem baixo custo de manutenção, é esse. O carro é lindo, mas será? Esse preço é só esse mês, é um Volkswagen, vale? Vale. É esse. Só esta semana, Up 4 portas completo por R$ 36.790 com super taxa zero. E Fox 1.6 completo por R$ 46.990. Se tem um negócio que vale, é esse. Aproveite. Alicate. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving, mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Quem aproveitou o feirão de fábrica do mês Chevrolet comprovou. Foi o melhor feirão de todos os tempos. Agora, reabriremos os portões trazendo uma condição inédita. Onix 1.4 pelo preço de 1.0. É isso aí, um carro 1.4 pelo preço de 1.0. Só R$ 39.990. E mais, Prisma, só R$ 39.890. Todos com taxa zero em até 36 vezes. Mas é só sábado e domingo na fábrica da GM. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving, mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. 4 partidas abrem amanhã a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. E o que não falta é briga, hein, Celso?
Pois é, são vários os objetivos e não existe acomodação nessa fase do campeonato, não. É briga por título, é briga por Libertadores, é briga para permanecer na elite, o que valoriza a rodada de número 32 do Brasileirão. Confira os jogos. No sábado, às 5 da tarde, Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentam no Maracanã. Mais tarde, às 6h30, Internacional e Joinville jogam no Beira-Rio, em Porto Alegre. No mesmo horário, Figueirense e Santos encaram no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. 9 da noite, o Palmeiras recebe o Sport do Recife no Pacaembu, em São Paulo. Já no domingo, outras 6 partidas completam a rodada. Em Itaquera, o Corinthians recebe o Flamengo às 5 horas. Mesmo horário de Vasco e Grêmio no Maracanã. Curitiba e São Paulo no Couto Pereira, em Curitiba. E Chapecoense e Avaí na Arena Condá, em Chapecó. Às 6 horas, Goiás e Cruzeiro se enfrentam no Serra Dourada, em Goiânia. E, por fim, a Ponte Preta visita o vice-líder Atlético Mineiro no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 7h30 da noite. E para essa partida do Corinthians contra o Flamengo, já foram vendidos mais de 40 mil ingressos, hein, Celso? Pois é, o que mostra a confiança do torcedor corintiano na conquista do 6º título brasileiro de sua história. Entre os jogadores, os últimos ajustes já foram feitos pelo técnico Tite. E a ordem agora é somar mais 3 pontos e, pelo menos, manter a diferença para o vice-líder. Nós queremos e nós temos uma obrigação, sim, do nosso trabalho o melhor possível, de fazer um grande jogo, de ser uma equipe competitiva, de repetir um padrão. Isso tudo a gente tem. O resultado a gente não pode prometer e não pode projetar. Desempenho, sim. Trabalho, sim. Preparação, sim. Bom, o São Paulo também sonha entrar para o grupo dos 4 melhores, mas a situação do time é um pouco mais complicada, para ser gentil, né? É, porque na verdade você está imaginando uma comparação com o Palmeiras, que também joga amanhã com o Sport no Pacaembu. E mais fácil a situação do Palmeiras. O São Paulo, ele tenta se recuperar de uma crise que atinge os bastidores políticos do clube e a atuação do time em campo também não é das melhores. O técnico Doriva falou hoje sobre os planos para fazer esse time voltar a vencer, o que ainda não aconteceu sob o comando dele. Doriva orienta, grita, mas o São Paulo cai. Tem sido assim desde que ele chegou. Em 3 jogos no comando do tricolor, nenhuma vitória. Em pouco mais de 2 semanas no clube, o treinador já vê seu trabalho ser colocado em xeque. Os meus trabalhos recentes me credenciam. Recebi esse convite tentador de vir trabalhar no São Paulo. E vou fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. A grande dificuldade de Doriva no São Paulo é a mudança drástica de filosofia depois da saída do colombiano Juan Carlos Osório, que deixou o tricolor para dirigir a seleção mexicana. O que complica ainda mais é o pouco tempo disponível para trabalhar a equipe e também a cobrança imediata por resultados por se tratar da reta final da temporada. É óbvio que quando há uma mudança, há uma dificuldade, né, de compreensão, isso é natural e eu vou colocar aquilo que eu entendo que é o ideal. A defesa tricolor preocupa. São 7 gols sofridos em apenas 3 jogos com Doriva. Média superior a 2 por partida. Problema que o São Paulo precisa resolver rápido. Domingo tem jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. A vitória, mesmo fora de casa, é obrigatória para o time continuar na briga pelo G4. Celso, Doriva chegou, jogou 3 jogos, perdeu 2, empatou 1. Ele é um técnico já prestigiado? Ah, sem dúvida. Até porque ele foi contratado pelo antigo presidente, que já foi embora e renunciou. Tá. Então não queria estar na pele do Doriva. O chefe dele já foi. Já foi e acho que não haverá muita tolerância não com o trabalho do Doriva. Sem dúvida, acho que ele corre sério risco se não vencer. E o Corinthians? O Corinthians está de bem com a vida, né? O Tite está com esse discurso, tipo, vamos jogar, não pode prometer resultado, mas é favorito, tende a vencer mais um jogo. E fica a expectativa em como vai ser o comportamento da torcida nesse reencontro com o Guerreiro. O Guerreiro foi um ídolo do Corinthians, agora vai jogar pelo Flamengo. Será que ele vai ser vaiado? Será que ele vai ser aplaudido? Espero que ele seja aplaudido. Eu também acho que vai ser mais elegante se for. Também, claro, sem dúvida. Obrigado, Celso. Bom fim de semana. Para você também, até segunda. Até segunda. Estela. Facções palestinas convocam mais um dia de fúria e enfrentam soldados israelenses em Gaza e na Cisjordânia. As autoridades israelenses retiraram as restrições de idade para a entrada na mesquita de Al-Aqsa, na cidade velha de Jerusalém. A medida foi um esforço para reduzir a tensão.
Apesar do acesso liberado à esplanada das mesquitas, os palestinos mantiveram a convocação para o Dia da Ira, com apoio do grupo Hamas, que domina a faixa de Gaza, e do movimento Fatah, do presidente Mahmoud Abbas. Logo depois do protesto em Gaza, começaram os confrontos. Na Cisjordânia, soldados israelenses enfrentaram palestinos nas cidades de Ramallah, Belém e Hebron. Em novos ataques contra israelenses, um palestino esfaqueou um soldado na Cisjordânia e, em seguida, foi baleado. Uma bomba incendiária foi jogada no carro de uma família israelense de 5 pessoas, também na Cisjordânia. Uma menina de 4 anos sofreu queimaduras leves. Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixa pelo menos 43 mortos na França, a maioria idosos. 4 vítimas estão gravemente feridas. A batida foi hoje de manhã, numa estrada perto de Bordeaux. O caminhão e o ônibus, que levava 50 idosos numa excursão, pegaram fogo depois de bater de frente. Algumas vítimas morreram queimadas. O acidente é o mais grave numa estrada francesa desde 1982, quando uma batida entre 2 ônibus matou 53 pessoas. E depois de uma semana de protestos de estudantes, o presidente da África do Sul revoga o aumento nas anuidades das universidades. O protesto perto do prédio da presidência na capital, Pretória, reuniu milhares de estudantes de Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul. Um grupo tentou pular a cerca que protege o prédio. Outros forçaram o cordão de isolamento e foram contidos pela tropa de choque. Canhões d'água apagaram fogueiras e molharam os estudantes. O presidente Jacob Zuma cedeu depois de uma semana de protestos e anunciou pessoalmente que não vai haver aumento das anuidades em 2016. Zuma também prometeu discutir outros problemas, como o racismo nas universidades. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, confira de perto a rotina dos jogadores de polo em Vida de Atleta.